Olá, bem-vindos ao canal Singular. O episódio de hoje destaca 3 grandes artistas ligados ao dia 25 de fevereiro. E nós vamos começar com Enrico Caruso, um dos maiores cantores líricos de todos os tempos. Caruso nasceu em Nápoles, na Itália, no dia 25 de fevereiro de 1873, e foi o primeiro cantor lírico a impactar grandes plateias pelo mundo. E fez isso não só por suas qualidades artísticas, que eram imensas, mas também por ter apostado em uma tecnologia que era uma completa novidade. Naquela época, as gravações eram feitas em discos de cera, ainda nem existia o disco de vinil. Pois o tenor abraçou a nova tecnologia, fez as primeiras 20 gravações em Milão em 1895 e alguns anos depois saiu pelo mundo. Em 1903, ele já estava em Nova York gravando pela Victor Talking Machine Company, que depois viria a ser a grande e famosa gravadora RCA Victor. Caruso foi um dos primeiros a gravar discos em grande escala, e a sua interpretação da área Vesti la Giubba, da ópera I Pagliacci, foi a primeira gravação na história a vender 1 milhão de cópias. Um verdadeiro fenômeno. Aliás, Caruso fez muito bem à recém-nascida indústria fonográfica, o que certamente contribuiu e muito para a sua fama no início do século XX. Caruso nos deixou aos 48 anos, e mesmo tendo vivido uma vida curta, ele marcou a história da música. Luciano Pavarotti, que muitos consideram seu sucessor direto, afirmava que Caruso era o maior cantor de música erudita de todos os tempos. A boa notícia para quem não viveu naquela época é que as suas gravações foram recuperadas e remasterizadas, e agora elas podem ser ouvidas em formato digital com boa qualidade. Um som à altura do grande tenor italiano Enrico Caruso, nascido em 25 de fevereiro de 1873. O segundo destaque do episódio de hoje é o grande violonista e compositor Paco de Lúcia, que nos deixou em 25 de fevereiro de 2014. Nascido em dezembro de 1947, o seu nome de batismo era Francisco Gustavo Sánchez Gomes. Na região da Andaluzia, onde ele nasceu, era tradição os rapazes serem conhecidos pelo nome da mãe. Seu nome artístico, Paco de Lúcia, é uma homenagem a essa tradição espanhola. E é uma homenagem também à sua mãe, Lúcia Gomes, nascida em Portugal. O menino Paco, filho da Lúcia, começou a carreira muito cedo. Aos 11 anos, ele fez a sua primeira apresentação em um programa da rádio local. E já no ano seguinte, ele e o seu irmão Pepe ganharam o primeiro lugar em uma competição de música flamenca. Paco e Pepe, os filhos da Lúcia, formavam um duo chamado Los Chiquitos e seguiram tocando juntos por muitos anos. Sempre ligado às suas tradições, Paco não só difundiu a música flamenca pelo mundo, como conseguiu a proeza de inovar em um gênero extremamente tradicionalista. Em uma das suas entrevistas, ele conta que quando ele era pequeno, o flamenco era um gênero muito fechado. Mudar uma nota era considerado um verdadeiro sacrilégio. O que fiz, ele conta, foi abrir uma porta para entrar novos ares, mas sempre respeitando a tradição. Fiz uma ponte entre a tradição e a modernidade. Por falar em ponte entre tradição e modernidade, vou deixar um link na descrição e um card aqui em cima do Paco tocando Tico Tico no Fubá, música de Zequinha de Abreu. Além da técnica impressionante e da carreira cheia de sucessos, Paco tinha uma qualidade que só os grandes alcançam. Em 1989, Paco aceitou o convite do Djavan para participar da gravação de Oceano, uma música que virou um dos maiores sucessos da carreira do Djavan. O próprio Djavan conta que
que quando Paco chegou ao estúdio, logo abriu seu violão, tocou um pouco para aquecer as mãos e depois comentou que aquela música tinha uma harmonia muito sofisticada e que ele, Paco, só sabia uns 3 acordes. Djavan sorriu e respondeu: então toque o que sabe mesmo, use só os 3 acordes. O resultado é um solo lindo. O terceiro e último destaque do episódio de hoje é George Harrison, que nasceu em Liverpool, na Inglaterra, no dia 25 de fevereiro de 1943. Mas o que dizer de George Harrison? Guitarrista, cantor, compositor, um dos integrantes da banda que sacudiu o mundo, são muitas histórias, muitas gravações, uma herança musical gigante. George nasceu e cresceu em uma cidade arrasada pelos bombardeios da Segunda Guerra. Aliás, ele nasceu durante a Segunda Guerra. Ele e Paul eram de famílias pobres, moravam próximos, a um ponto de ônibus de distância um do outro. Os dois, ainda muito jovens, por volta dos 11 anos, receberam bolsas de estudo e foram estudar em uma boa escola. E lá se tornaram amigos para a vida toda. A música reuniu primeiro John e Paul, depois o George. Aliás, a boa música. Essa foi uma das marcas dos Beatles, mesmo antes de existirem os Beatles. Eles queriam aprender a tocar e a compor bem. Todo o tempo, a banda mirou a excelência naquilo que fazia. A ideia sempre foi aprimorar o que eles já sabiam. E assim foi desde o início. O início do início. John e Paul já estavam tocando, já estavam arriscando suas primeiras composições juntos. O Paul, amigo de George, sabia que ele tocava e poderia ser um bom acréscimo para a banda. E aí um dia, eles estavam os 3 sozinhos em um ônibus e o Paul insistiu que o George tocasse algo para o John. George relutou um pouco, mas acabou tocando uma música chamada Raunchy, que todos eles gostavam. E tocou perfeitamente. John se virou para ele e disse simplesmente: você está dentro. O Ringo chegou depois, e assim o quarteto estava completo. O resto é mais do que história. George entrou no grupo como guitarrista. Até então, ele nunca havia composto uma música. Nos anos seguintes, já com a banda fazendo sucesso, George começa a dar os seus primeiros passos como compositor. Mas imagine participar de uma banda que tem como compositores John Lennon e Paul McCartney. Dá para entender bem por que o George demorou a começar a compor e demorou também a mostrar as músicas para a banda. Mas que músicas! Taxman, Here Comes the Sun, While My Guitar Gently Weeps e uma das mais lindas, que é Something. Aqui vale lembrar 2 histórias envolvendo essa música, composta pelo George, gravada no álbum Abbey Road. George, Paul, o John e o Ringo sempre se referiram ao Elvis como um dos seus maiores ídolos. Segundo eles, o Elvis da década de 50 é o que há de melhor na música. Elvis era como um herói. E mesmo depois da fama chegar, eles seguiram admirando o seu ídolo maior. Agora vocês imaginem esse seu herói gravando uma música que você compôs. Pois foi o que aconteceu. E aconteceu em grande estilo. Elvis gravou Something durante o show Aloha from Hawaii, em 73. Foi o primeiro show transmitido ao vivo via satélite para o mundo todo. Desde então, ela foi uma das mais famosas músicas do seu repertório da década de 70. Alguns dirão que o Elvis de 70 não era tão incrível como o Elvis de 50, mas para o George Harrison isso não fez a menor diferença. Outro grande intérprete de Something foi Frank Sinatra, que declarava que essa era a música que ele mais gostava da dupla Lennon e McCartney.
Um engano que certamente o George já estava acostumado a ouvir e que não altera em nada a qualidade de suas composições e a sua presença inesquecível. George Harrison, o garoto pobre de Liverpool, o Beatle mais quieto, o Beatle mais espiritualizado, o garoto que entrou para a história da música, para a história da guitarra e para a história do século XX. E assim, nós vamos encerrando o episódio de hoje. Vou deixar alguns links desses 3 grandes artistas para vocês conferirem depois. Agora é só curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever no canal e acompanhar todos os episódios da série Hoje na Música. Vai ser uma alegria ter a sua companhia. Um abraço e até a próxima!